nossa parte 2, né, do minicurso de noções básicas de história da astronomia. Então, oi! Legal! Então não esqueçam, né, de colocar o nome de vocês aí no chat. Bom, então só para a gente avançar um pouquinho dentro do cenário, eu vou fazer um resgate rápido, breve do nosso primeiro dia, né, de minicurso. Tá? Então, como o nosso minicurso foi dividido em 2 dias, nós trabalhamos no primeiro dia, basicamente, o sistema de mundo, tá, conhecido, entendido como sistema de mundo geocêntrico. Tentamos compreender como alguns filósofos, astrônomos, matemáticos descreviam, tá, este sistema de mundo. E aí ontem eu parei, tá, no momento em que eu trouxe para a gente, né, um ponto-chave. Tá? E vocês já vão entender por que é um ponto-chave. A interpretação de Tomás de Aquino aos escritos de Aristóteles. Então é aí que eu vou retomar hoje. Então até então, tá, nós temos o pensamento aristotélico formalizado por Ptolomeu, tá, mais uma vez no Almagesto, e este pensamento era de que a Terra, tá, era o centro do universo e que todos os planetas, inclusive o Sol, giravam ao seu redor num movimento circular e uniforme, e que o universo terminava, o fim do universo era exatamente na esfera das estrelas, na esfera celeste. Então, em linhas gerais, de maneira bem rápida e até um pouco grosseira, né, porque a gente tenta simplificar muito, mas essa era a ideia, esse era o pensamento daquele momento. Tá? E aí, eu trouxe ontem para vocês que Tomás de Aquino, então, leu a obra aristotélica e trouxe algumas interpretações para dentro da igreja. E aí, talvez a mais importante delas, e por isso que, né, o nosso sistema passa a ficar tão diretamente ligado à religião. A ciência, neste momento, está extremamente próxima, ligada, conectada à religião. Como eu disse para vocês, eu trouxe uma outra referência hoje para a gente. Tá? Então, tá aqui. Eu acho que, não sei se dá para ler. Esse aqui é um livro que se chama A Imagem do Mundo, dos Babilônios a Newton. Então aqui embaixo tem o finalzinho, em cima tem o autor. Tá? Vai me balizando aí, eu não sei se dá para ver, se não dá. Bom, mas no final da nossa fala de hoje, eu faço como ontem, eu deixo a referência no chat para a gente, tá bom? Mas o que eu queria trazer para vocês hoje? E aí eu gostaria de começar lendo um fragmento, né, do livro para vocês. Existe um tópico do livro chamado Aristóteles resgatado pela Igreja, Santo Tomás de Aquino. Esse é o nome do tópico. E aí eu vou ler para a gente, né, são 3 parágrafos bem curtos, tá? Mas que nos enche, né, do que ele bebeu naquele momento da história. Então ele diz assim: essa imensa necessidade de saber a influência de textos gregos revelando um conhecimento científico
tanto tempo ignorado, obrigam a Igreja à contraofensiva ideológica. A introdução de Aristóteles, então, comentado em todas as universidades europeias, força a maior interesse pela física e pela cosmologia, ou seja, o fato de Aristóteles estar sendo ensinado em todas as universidades força a Igreja Católica a se interessar mais naquele momento tanto por física quanto por cosmologia. A esses novos sistemas teológicos que procuram conciliar a fé e a razão. Ao de São Tomás de Aquino, mais especificamente, é que se costuma atribuir o termo escolástico. Então, surge aqui com Tomás de Aquino, isso você escuta muito dentro da história da astronomia, dentro da história da ciência. É a escolástica. O que é a escolástica? Então, a escolástica é, nada mais, nada menos do que uma forma de se pensar em que se agrega o quê? Fé e razão. Então, essa interpretação de Aristóteles para a Igreja dá origem, inclusive, ao que nós chamamos de escolástica. Tá? Aí eu vou concluir. O mérito do tomismo está em ter integrado a física de Aristóteles à fé cristã, o que parecia impossível. Quando se trata de física, o tomismo é uma paráfrase de Aristóteles. Quando se trata de criação, da revelação, da Gênese ou dos valores da Igreja, Santo Tomás de Aquino se mantém fiel às Escrituras. Ele utiliza, olha isso, eu acho que esse aqui é o parágrafo mais importante para a gente nesse momento do minicurso. Ele utiliza a física de Aristóteles para apresentar suas incontáveis provas da existência de Deus. Particularmente essa, abre aspas, tudo o que se move é movido por outro. É preciso chegar a um motor primordial que não seja ele próprio, movido por nenhum outro. E há esse ser, e há um ser, assim, todo mundo reconhece como Deus. Então, para ele, dentro ainda das aspas aí, era necessário que houvesse um motor primordial, um motor primeiro, que fizesse ou que desencadeasse o movimento sem que o outro fizesse nele. E a esse motor primeiro, Tomás de Aquino interpreta como sendo Deus. Então Deus está lá no céu, além da esfera das estrelas, e ele tem o papel, na interpretação aristotélica, de motor primeiro. É ele quem desencadeia todo este movimento circular dos corpos das estrelas ao redor da Terra, de modo tão perfeito. Por isso que o mundo supralunar é o mundo perfeito. Entendem? Então, é uma ligação direta entre a razão e a fé. Então, é o que a escolástica traz para a gente. Esse momento da história. Bom, dito isso, nós entramos ali num período da Renascença e tal. E dentro, depois eu deixo o título do livro para vocês, mas esse aqui, na minha opinião, que a gente vai comprando, a gente vai lendo, a gente vai estudando, mas na minha opinião, a leitura desse livro aqui é mais fácil e mais agradável do que aquele que eu apresentei ontem para vocês com a capa preta. Aquele livro também é excelente, mas esse aqui tem um quê especial para mim. Muito legal. Bom, e aí nesse cenário,
Tá? A gente está ali por volta de 1200 e qualquer coisa. Então nós temos essa ciência, que agora é ensinada nas universidades, só que agora ela tem um aval da igreja. Então essa ciência ela tem agora a permissão da igreja, né, para se constituir, inclusive, como ciência, porque vai bem ao encontro, né, do pensamento cristão, né, que envolve Deus. E aí, durante algumas, né, centenas de anos, é dessa forma que é ensinado. Até que nós chegamos no momento, e talvez esse para mim seja o momento mais importante do minicurso inteiro, tá? Que é um momento, né, dentro ali do período chamado Renascimento, né, já em 1400 e pouco, que nós começamos, tá, a ter início a alguns questionamentos dentro da própria Igreja Católica. E ali por volta de 1517, tá, nós temos o que chamamos de Primeira Reforma. Tá? Então nós começamos em 1517 um período de reforma dentro da Igreja Católica. E essa Primeira Reforma, ela foi desencadeada por Martinho Lutero. Ela é conhecida, né, como Reforma Protestante. E Lutero, né, elabora um rol de 95 teses, nas quais ele critica alguns posicionamentos da própria Igreja Católica. Né? Então ele protesta, né, ele coloca ali o protesto contra os abusos do clero, ele questiona a venda de indulgência. Tá? Mas como eu disse para vocês, eu não estou aqui, né, para falar mal da igreja ou para questionar, nem para dizer se eu acredito ou não, não interessa do que eu acredito. Eu estou aqui para trazer um pouquinho do recorte histórico. E não tem como eu falar numa revolução científica do século XVII se eu não trouxer a igreja. Por quê? Porque a ciência está atrelada à igreja a partir de Tomás de Aquino. Tá? É por isso que é tão importante a gente conhecer, a gente trazer um pouco de história, tá, para esse cenário. Então veja, 1517 eu tenho a Reforma Protestante. Em 1533, tá, eu tenho a Reforma Calvinista. Tá? E logo depois eu tenho a Reforma Anglicana, a do rei Henrique VIII, né, da Inglaterra. Eu não vou entrar nos méritos de cada uma, eu não vou discutir as reformas com vocês. Né? Cada qual tinha, né, o seu pensamento, seus reformadores tinham seus ideais e traziam para dentro da igreja esse descontentamento com algumas coisas. E a partir desses descontentamentos, eles rompiam com a igreja e junto com eles rompiam com a igreja muitos fiéis. Tá? Só que para a igreja era muito ruim, né, perder muitos fiéis, porque significava perder, né, muitas indulgências, enfim, um rol de coisas, né, que dentro da história se discute bastante. Eu não vou entrar nesse mérito religioso, nem isso que eu quero. Mas é importante a gente entender que a igreja, nesse momento, ela se propõe a fazer uma contra-reforma. Ela pensa o seguinte, poxa, eu estou perdendo muitos fiéis e eu não posso perder muitos fiéis. Então a gente precisa pensar em algo, a gente precisa fazer alguma coisa, tá? E novamente, a luz divina, a igreja se coloca no que nós conhecemos hoje como contra-reforma. Tá? Muitas medidas eram tomadas na contra-reforma. E essas medidas eram tomadas contra quem? Contra algumas pessoas que eram consideradas hereges e contra algumas pessoas que eram consideradas bruxas. Bruxaria e heresia. Ou seja, todo aquele que pensa e externaliza um pensamento, um conhecimento diferente daquele
que a própria igreja aceita, era considerado herege. Né? Ou seja, se você não pensar diferente, não tem problema. Se você pensar diferente, você é um herege, e sendo um herege, você pode pagar por isso. Tá? Então, claro, tá, gente? Meu tempo é curto, e eu estou trazendo aqui um recorte bastante simplista, inclusive. Tá? Mas eu acho que é suficiente para a gente compreender, né, alguns aspectos. Bom, dentro desse cenário de reforma religiosa, nós também temos uma reforma cultural, uma revolução cultural. Né? Então, eu tenho os mecenas, né, investindo em obras de arte e tudo mais, e eu tenho, que eu considero mais importante para nós, que é a reforma científica. Tá? Que é o pensamento científico emergindo diferente daquele que foi descrito por Ptolomeu e aceito pela Igreja Católica. Tá? Então, é a partir desta introdução, tanto que eu nem coloco slides, né, mas é a partir desta introdução da reforma religiosa que a gente vai entrar na reforma científica. Porque o tempo todo a reforma científica vai depender do que está acontecendo na reforma religiosa. Tá bom? Então, entrando aqui, tá? Bom, um nome muito importante, né, para a reforma, não para a reforma, mas para a Revolução Científica, nós temos então Nicolau Copérnico. E por volta do século XVI, esse astrônomo, então, ele propõe a teoria do heliocentrismo. Então, ele propõe a ideia de que o Sol é o centro, então, do universo. E Nicolau Copérnico nada mais foi do que um astrônomo, matemático, médico, inclusive, e padre, né, da Igreja Católica. E essa associação de padre, muito nos lembra a ideia de que, quando ele fazia as suas observações, ele fazia essas observações na torre, que era chamada, na verdade era uma basílica, né? E essa basílica ela foi nomeada de Torre de Copérnico, devido a essas observações que ele fazia naquela época. As ideias que ele tinha naquela época ia contra as ideias da filosofia, até mesmo da ciência e da própria religião. Elas eram um afronto, inclusive, para a Igreja Católica. Só que, mesmo assim, ele acaba dando início, né, às publicações das suas obras. Então, ele continua suas observações, ele começa ainda, né, terminando as pesquisas, e em 1530, essas pesquisas elas são concluídas. E em 1543, ele publica esse livro. E o livro, essa obra, ela é intitulada Das Revoluções das Esferas Celestes, que para nós, né, é um grande marco aí para a Revolução Científica. Posso só fazer um comentário? Aqui, ó, eu vou trazer para vocês. Tá? Esse aqui é o livro. A Revolução dos Orbes Celestes, de Nicolau Copérnico. O meu livro, tá, é uma tradução, deixa eu ver se tem aqui, uma tradução de 1566. Tá? Porém, o ano de publicação, 1543, ele é considerado para a gente, apesar da teoria não ser aceita e ela levar, né, aí quase mais 100 anos para poder ser realmente compreendida e aceita pela comunidade científica, essa data de 1543 ela acaba sendo um marco para a história da astronomia, tá? Que é o ano da publicação. E aí, só fazendo uma ligação direta com a reforma, Nicolau Copérnico ele não queria publicar o seu livro, porque ele sabia que ele seria morto se ele publicasse. Então, ele espera o seu leito de morte, ou seja, quando ele tinha consciência de que ele não resistiria mais, que ele morreria, ele estava morrendo,
ele autoriza então a publicação do seu livro, e antes que a igreja possa ter contato com o seu livro e o chamar, né, para a Inquisição, ele morre. Tá? Então, Nicolau Copérnico não foi, né, julgado e condenado pela Inquisição, tá, da igreja. Ele morre antes. Mas o seu livro acaba sendo depois, né, considerado pela igreja uma heresia. Tá bom? Mas, inclusive, eu só vou ler um subtítulo dele para vocês. Aliás, dois. É sempre muito bom, gente. Sempre que vocês tiverem a oportunidade, olhem, leiam os originais. Tá? Porque quando a gente lê alguém que escreveu sobre Nicolau Copérnico, ou sobre qualquer outro cientista, a gente, de certa forma, está lendo a impressão do autor, a impressão de quem escreve. Então, se você quer ter a sua interpretação do original, leia o original. E tem dois tópicos aqui que é muito bacana. O capítulo 7, da página 37 desse livro, o título é o seguinte: por que razão os antigos pensaram que a Terra não se move, estando no meio do universo e sendo seu centro? Então ele desfila aqui um rol de explicações, e aí logo no próximo capítulo, no capítulo 8, ele escreve assim: refutação das razões apresentadas e sua insuficiência. Então ele vai descrevendo o porquê que aquelas explicações dos povos antigos, na visão dele, não poderia estar correta. Tá? Então é um bom livro, não é de muito fácil leitura, principalmente quando entra a matemática, né? as deduções dele a partir das observações, mas ele tem uma boa parte do livro teórica que são explicações, são pensamentos de Copérnico, e que aí sim a gente consegue compreender, né, certinho essa questão de como ele concebia o sistema de mundo que não era aquele com a Terra no céu. Tá bom? Mas desculpa, Thaís, pode continuar. E só para finalizar o histórico dele, ele é muito conhecido pelo heliocentrismo, né? Então a teoria é desenvolvida por ele. Só que ontem, durante o minicurso, nós comentamos que Aristarco de Samos, ele já havia proposto essa teoria, né, do heliocentrismo, só que ele não tinha como provar, e nós não temos, né, dados que falem a favor sobre isso. Então, a ideia partiu de Aristarco de Samos sem ser comprovada naquela época, mas o grande mentor dessa teoria fica como, então, o Nicolau Copérnico. E Copérnico, ele considerava também a parte dos planetas, né, que se movia em círculos. Só para a gente tentar entender, tá? Porque o maior problema na astronomia antiga era o movimento do planeta Marte. Que Ptolomeu, para tentar salvar o modelo, ele utiliza aquela série de epiciclos, lembra? Então, quando ele vai estudar as suas observações, e ele propõe o Sol no centro, tá, do universo, na verdade, ele não estava exatamente no centro, tá? Mas enfim, era muito próximo do centro. E os movimentos eram circulares em torno desse ponto. A projeção de todos os pontos daquela trajetória do planeta Marte no céu dava exatamente a circunferência, sem precisar de todos os epiciclos. Tá? Então, aqui eu consigo mostrar isso para vocês. Vejam. Olha só como a trajetória vista, que está em azul, eu tenho a esfera celeste, que é o final do universo, eu tenho o planeta Marte agora se movendo num único círculo, e eu tenho a Terra se movendo também num círculo de maneira um pouco mais rápida. Tá? E a trajetória que eu vejo é a do astro errante. Ele vai, volta e vai novamente. Tá?
Então, sempre essa projeção, tá, do planeta Marte sobre a Terra me permite ver no céu a trajetória errada, porém, a hora de interpretar, o movimento do planeta é circular em torno do Sol. Eu não preciso mais daquela série de ciclos na busca, né, na tentativa pela explicação do movimento. Tá? Então eu acho que isso foi um grande passo, né, dentro da perspectiva heliocêntrica, com o Sol no centro, resolver, né, ou deixar mais simples a explicação da órbita de Marte. Bom, com a ideia de que o Sol estava aproximadamente no centro do sistema solar, Copérnico então consegue, né, trabalhar com as distâncias relativas dos planetas e a partir dessas observações ele deduz o tempo que os planetas demoravam para orbitar o Sol. É daí que vem, pessoal, veja, lá na frente a gente vai ver a lei dos períodos, do Kepler e tal, mas a primeira tentativa, né, de descrever o tempo que os planetas levam para orbitar o Sol, a partir de uma dedução matemática mais palpável, é Nicolau Copérnico quem faz. Tá? Então é bastante interessante isso. Tá? E isso nos leva a entender, eu vou voltar a falar disso, mas que Kepler estudou, né, os trabalhos do Nicolau Copérnico. Bom, Giordano Bruno, ele, né, desenvolve aí os trabalhos no período de 1548 até 1600, e ele é considerado um ex-frei dominicano, filósofo, poeta, menos astrônomo. Então essa área ele tinha até conhecimento, mas ele não tinha conhecimento de causa, vamos dizer assim. Ele defendia sim a ideia, né, a teoria de Copérnico, só que ele tirava todas essas suas conclusões a partir da teologia. Então, tudo que ele tinha em relação à sua teoria não era embasado na astronomia, e sim na teologia, o que leva ele a ir para a fogueira, né, com essas suas ideias. E uma das coisas que ele falava, que ele ficava, né, ele achava um absurdo, era que Deus não poderia ter encarnado em Jesus, porque ele está em todo lugar. Então, ele ficava absurdamente nervoso com essa situação. E outras coisas que ele dizia era, se Jesus não havia sido o Messias, era porque ele era um mero mago. E ainda, ele achava... Pode falar. Não, pode finalizar, eu já faço uma observação. Ele achava ridículo as pessoas tomarem a hóstia, né, e achar que a hóstia ela poderia simbolizar o corpo de Cristo. Então ele achava isso uma forma errada, vamos dizer assim. E nesse período, nós temos também Giordano Bruno contestando a virgindade de Maria. Né? Acho que é uma das maiores polêmicas aí que surge naquele período. E ele coloca uma frase dele, que eu até vou ler aqui para vocês, que diz assim, até não foi no próprio julgamento dele, quando ele foi para a fogueira. Talvez vocês pronunciem essa sentença com mais medo que eu a recebo. Sabe, deixa eu fazer uma inserção, Thaís, só para, né, trazer um pouco de polêmica, né, porque é legal, é muito bacana isso. Eu sou fã, né, de Giordano Bruno. Eu acho que uma pessoa com um conhecimento bastante grande, tá? E vejam, olha a situação, né, que ele coloca a própria igreja. Porque Giordano Bruno era um frei de dentro da igreja. Tá? Não era uma pessoa de fora. E eu não sei se vocês perceberam, mas até agora, tá? Nicolau Copérnico, né, era padre, Giordano Bruno era frei. Então, todos os astrônomos ou as pessoas ligadas com a história da astronomia tinham algum tipo de relação com a fé. A fé e a ciência caminhavam juntas, lembra? Tá? Então, essa questão de que o cientista é ateu
é uma questão recente, já do século XX, a partir ali de Niels Bohr, tá? de Einstein. Einstein ainda era bastante religioso, mas os seus contemporâneos já questionavam a existência de Deus a partir da mecânica quântica. Tá? Então é algo super recente do nosso cenário. Mas veja, sendo Frei da Igreja Católica, um filósofo, ele leu o livro do Nicolau Copérnico. Tá? E ele também se torna, né, um adepto da teoria heliocêntrica, porque para ele passa a fazer muito sentido. Tá? Talvez depois do próximo slide, a Thaís vai comentar alguma coisa, a gente consiga juntar tudo isso. Tá? Mas muito mais do que a questão do heliocentrismo, o que coloca a Igreja Católica fortemente contra Giordano Bruno é justamente os questionamentos que Giordano Bruno faz dentro da própria instituição Igreja Católica. Tá? Então, são questionamentos que eram heresia. Tá? Eram considerados hereges, pensamentos hereges, e por conta disso, né, ele foge, ele mora em outras regiões que não Roma, enfim. Até se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, existe um filme italiano, tá, chamado Giordano Bruno. Esse é o nome do filme. Tá? Se vocês quiserem anotar, é só vocês procurarem depois. É um filme que tem quase 3 horas de duração, mas é um filme que mostra, né, um pouquinho da história dele, de forma bastante fiel até, e mostra inclusive os bastidores da Inquisição, né, instrumentos de tortura e tudo mais. E outra coisa, quem é especialista em Giordano Bruno, tá, e tem muito material publicado sobre ele, é o professor Marcos César Danioni Neves, da UEM. Tá? O professor Marcos esteve um tempo na Itália, chegou a traduzir algumas cartas trocadas, né, de Bruno com outras pessoas, escreveu um livro chamado Lições da Escuridão. Tá? E esse livro apresenta, né, praticamente tudo sobre o Giordano Bruno. Tá? Foi se não me falha a memória, tá? Porque eu posso estar enganado, mas se não me falha a memória, foi um trabalho de pós-doutorado que ele fez na Itália, e a partir disso resultou no livro e em vários artigos envolvendo o Giordano Bruno. Tá? Mas ele foi na fonte, ele bebeu da fonte, do original, das cartas que estão no museu. Tá? Enfim, só que aí nesse cenário ainda tem uma outra coisa que nos chama a atenção na fala de Giordano Bruno. Tá? Traz aí, Thay, pra gente. Ele, né, é uma provocação. Por que não pensar em um universo sem nenhum centro e de dimensões infinitas? Vamos lembrar como é que o universo era descrito mais uma vez. A Terra é o centro, os planetas e o Sol giram ao seu redor em movimento circular, e o universo tem fim, na esfera das estrelas. Aí vem Tomás de Aquino, mantém tudo isso e diz que Deus está além da esfera das estrelas, olhando tudo aquilo, e que foi Deus quem empreendeu o primeiro movimento. Nicolau Copérnico, ele não questiona Deus, em momento algum. Ele apenas tenta resolver o problema do movimento retrógrado de Marte, colocando o Sol no centro do universo. Mas o resto continua igual. Os planetas giram ao redor do Sol no movimento circular, o universo tem fim na esfera das estrelas,
Deus continua lá, ou seja, tá? Ele traz a sua contribuição para um sistema de mundo, porém ele não questiona as questões voltadas à igreja. Aí vem o Giordano Bruno e enfia o pé de novo. Porque ele dizia o seguinte, ele pensava assim, se Deus ele é tão bom, por que foi que ele criou um único mundo? E quando eu falo mundo, eu não estou falando da Terra. E quando eu falo mundo, eu estou me referindo ao sistema de mundo. Tá? Terra, planeta, Sol, esfera celeste. Então ele pensa o seguinte, poxa, da mesma forma que existe a Terra, e essa Terra orbita o Sol, já fazendo menção ao movimento heliocêntrico, ao sistema heliocêntrico, por que não, então, pode existir então outros sistemas como o nosso, com planetas orbitando outras estrelas, inclusive podendo ter vida nesses outros planetas. E aí eu teria um universo infinito. Só que aí o meu Sol deixaria de ser o centro do universo e passaria a ser uma parte do universo. Veja, isso é uma outra heresia. Porque se Deus estava além da esfera das estrelas, observando a sua criação, se eu tenho um universo infinito, então onde é que vai estar Deus? Tá? E, então são questionamentos como esse, tá, que vão fazendo com que a igreja chame, que a igreja queira uma retratação de Giordano Bruno. Pelo fato dele ser um frei da igreja, a igreja ela pensa muito antes de condenar Giordano Bruno. Ela quer que ele se retrate, que ele abjure essas coisas que ele fala. Tá? E, inclusive, a Thaís trouxe uma fala do próprio Giordano Bruno, que para mim ela é muito impactante, né? E eu trago outra, né, do próprio Giordano Bruno. Né? Porque quando a igreja pede que ele se retrate, que ele abjure publicamente dessas coisas que ele vinha falando, tá? Que ele errou ao dizer tudo isso, ele olha para o representante maior da igreja naquele momento, que está falando com ele, e essa cena é extremamente evidente no filme, se você assistir. Ele diz assim, eu errei sim. Eu errei não quando eu disse o que eu disse, mas eu errei quando eu acreditei que quem tinha o poder podia mudar o mundo. E quem tinha o poder naquele momento era a igreja. Tá? Então, a partir dessa fala, tá, nós temos aquele fragmento da Thaís, e ele então é condenado, né, à fogueira. E aí, se vocês me permitem, eu vou abrir um parênteses, ele morre, né, ele é queimado em praça pública, mais ou menos às 5h20 da manhã, no dia 17 de fevereiro de 1600. Tá? E por que é que se queimava na fogueira? Tá? Porque o fogo, para a igreja, né, é um sinal de purificação. Quem era condenado? Eram os hereges. Eram aqueles que, de alguma forma, tinham cometido pecados que não dava para ser perdoados. É como se tivesse uma dívida com Deus. Então, para ele conseguir chegar até a graça divina, ele precisava ser purificado. E a purificação vinha pelo fogo. Tá? Então, o fogo é sinal de purificação. Então, para quem conhece, né, um pouquinho da Bíblia, para quem já leu Giordano Bruno, para quem já leu outros livros, consegue perceber isso. É por isso que a pena maior na Inquisição era a fogueira. Né? Porque a igreja supostamente desejava que todos atingissem o reino dos céus. Porém, eles precisavam passar pela purificação para conseguir isso. Tá?
Então, ele é queimado em praça pública. Mas o mais interessante é o legado que ele deixa. Talvez agora é um legado muito mais epistemológico. E é aqui que eu disse para vocês que eu queria chegar ontem, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre epistemologia. Tá? Eu até trouxe ontem para vocês o nome, né? E eu estou usando aqui, nesse referencial, Thomas Kuhn. Tá? E Thomas Kuhn, eu vou tentando aplicar dentro do que a gente está fazendo. Quando Ptolomeu ele cria uma série de círculos que se movem dentro de um grande círculo, ele cria aquilo para salvar a teoria, para salvar o modelo do movimento circular. Quando eu faço isso, de acordo com Thomas Kuhn, eu estou trabalhando dentro de uma ciência chamada de ciência normal. Tá? É só a partir de um momento em que algum novo conhecimento abala, né, essa estrutura do conhecimento formal, que a gente tem, ou pode ter, o início do que nós chamamos de uma revolução na ciência. E essa imagem, tá, ela deixa isso muito claro para mim, tá, que apesar, né, da data ser 1543, que marca, eu acho que Giordano Bruno, com essa ideia de infinito, ele traz para a gente uma interpretação diferente do universo. Tá? Porque Copérnico contribui, resolve o problema do movimento do planeta Marte, porém, tá? O universo ele tem o mesmo formato. O universo não mudou. A única coisa que mudou foi o que é que estava no centro dele. Agora, quem propõe uma visão diferente realmente para o universo é Giordano Bruno. Tá? E aí se vale dizer, tá? Essa imagem ela é muito significativa para mim. Tá? E eu vou abrir um parênteses novamente para contar para vocês. Quando eu fiz a minha prova para entrar no mestrado, tá? Eu fiz um mestrado em Educação para a Ciência e a Matemática na Universidade Estadual de Maringá. Depois fiz meu doutorado também, né, no mesmo programa, na mesma universidade. E hoje tenho a felicidade de trabalhar, né, nesse programa de pós-graduação, né, como docente, como orientador. Foi essa imagem que caiu na minha prova. E a prova só tinha essa figura. E em cima dela estava escrito assim, né, leia, interprete e discorra sobre a imagem. Eu vou falar o que é dessa imagem. Né? E a partir desse nosso mini curso, de ontem, de hoje, é o que a gente tem para falar dela. Aqui eu estou olhando para um outro universo, para uma outra forma de interpretar o universo. E eu ainda não cheguei lá, mas nós vamos chegar daqui a pouco, porque o que eu vejo lá do lado de fora são algumas engrenagens, por exemplo. E essas engrenagens estão associadas a um universo mecanicista, proposto por Descartes, por Newton. Eu estou rompendo a barreira da esfera celeste. Eu estou rompendo com a visão da igreja. Eu estou rompendo, enquanto ciência, com a própria igreja. Tá? Então essa figura, ela é muito emblemática. Tá? Muito. E você encontra ela em toda boa aula de história da astronomia. Alguém vai trazer essa imagem para discutir com vocês. E aí o momento em que a gente começa a viver com a interpretação, com o livro de Copérnico, com a interpretação de Giordano Bruno, com a interpretação de Galileu, que nós vamos falar já já, de Tycho Brahe, de Kepler e de Newton, nós vivemos um outro universo, uma outra proposta de mundo, de sistema de mundo, tá? Que vai além do sistema geocêntrico. Tá? E hoje nós sabemos, nos dias atuais, que nós estamos nem no centro do universo, que o universo é muito maior do que a gente podia imaginar naquele momento, que
que naquele momento eles falavam de um sistema solar como todo o universo, e que hoje nós já temos outra estrela, que tem outros planetas que orbitam em torno dela, nós temos outros planetas em zonas habitáveis, que podem inclusive ter vida. Hoje nós estamos procurando vida em Marte, algum indício, né? Trabalhos sérios, tá? Na área de biologia, tá? E astronomia, étnica, tá? Na área essa área de biologia junto com a astronomia é uma área que está crescendo demais, porque tudo que se tem visto é lançar missões, né, na expectativa de estudar o ambiente e de desvendar algo sobre. Tá? Então, é esse o momento crucial, 1600. Tá? Então, eu acho que a morte de Giordano Bruno traz para a gente um abalo bastante grande, tá? Dentro da própria ciência. E aí a gente chega no nome que, para mim, é o maior nome desse período, que é Galileu. Né? Então, eu vou deixar para trás e falar um pouco dele. E aí eu já vou falando junto, eu vou me intrometendo na fala dela. Bom, Galileu eu acho que é uma das figuras mais ilustres, né, que nós vamos comentar agora da Revolução Científica. Galileu, ele nasce na Itália, ele foi um grande cientista, físico, astrônomo, professor. Ele lecionava tanto matemática quanto astronomia, só que o seu fascínio era sempre estar lecionando na área da astronomia. Então ele recebia vários convites pela região para lecionar matemática, mas ele falava que ele sempre tinha interesse mesmo, era de lecionar astronomia. Ele foi um revolucionário na época, ele contribuiu para a ciência moderna, que foi a transição da transição da crença para o conhecimento científico. Antes de avançar, eu quero falar mais um pouquinho, tá? Eu acho que é um momento importante. Aí tem muita coisa aqui que a gente precisa talvez tentar compreender. Assim como Aristóteles fez, Galileu ele também tentou descrever o movimento dentro da Terra e o movimento fora da Terra. Tá? Então, quando ele descreve o movimento dentro da Terra, ele usa relações de velocidade, de aceleração. Tá? E aí ele chega no primeiro momento importante para ele, que é um momento em que ele consegue verificar experimentalmente que dois corpos, quando são soltos de uma mesma altura, chegam juntos no chão, no Sol. Tá? Ao contrário do que dizia Aristóteles. Porque Aristóteles afirmava, lembra que a velocidade era diretamente proporcional à massa do corpo e inversamente proporcional à resistência do meio? Logo, o corpo mais pesado chega no chão primeiro do que um corpo mais leve, na visão aristotélica. E quando Aristóteles... assim, uma outra coisa importante. Muita gente aqui é físico, muita gente aqui dá aula de física, está fazendo física, gosta de física, enfim. Se você está aqui, é porque de alguma forma você gosta disso que você está ouvindo, ou, né, dessa ciência. Conta-se muito, conta-se demais, que Galileu sobe lá no alto da Torre de Pisa, solta duas esferas de massas diferentes e prova que elas chegam juntas no chão. Isto é uma lenda. Isto é falso. Não existe nenhum recorte na história da ciência que traga esse episódio da Torre de Pisa. Tá? O que nós temos, sim, é Galileu fazendo um experimento com plano inclinado. Tá? Então ele tem um plano inclinado da ordem de 5 graus, tá? E 5 metros de comprimento, em madeira, com vários sininhos. E aí quando ele solta uma determinada esfera desse plano inclinado, essa esfera desce este plano inclinado. E quando ela bate no sino, é
o tempo que ele precisa marcar. A grande sacada, hoje, a gente vai para um laboratório de física, aí na Universidade Federal, aqui no UTE, ou em qualquer outra, eu vou fazer um experimento, eu pego o quê? Um cronômetro. Pego um cronômetro, pego o celular, tenho sensores eletrônicos que medem. O que Galileu tinha naquela época, gente, para medir? Galileu tinha pulsação. Coloca a mão no seu pescoço e tenta sentir a sua veia. Ela pulsa de tempos em tempos iguais. Ou se você colocar no pulso mesmo. Essa era a medida de tempo. Por isso, quando ele soltava a esfera, o sino, ele não precisava ficar olhando, ele ouvia. E aí ele contava quantas batidas tinha dado, quantas pulsações. Tá? Um outro método que também era utilizado naquela época para medir tempo era o período do pêndulo, era o relógio pendular. Ou a gente deixava gotejar, né, gotas de água no recipiente, determinava a massa. E aí estabelecia relações. Ou seja, a gente não tinha modernidade naquele momento. Fazendo o experimento do plano inclinado, ele verifica que os corpos de massas diferentes chegam ao mesmo tempo no Sol, contrariando a lei aristotélica. E aí, quando você inclina mais o plano, acontece a mesma coisa. Se você inclina mais o plano, acontece a mesma coisa. Portanto, se você tem vertical, você tem queda livre. E aí acontece a mesma coisa. Daí a proposição. Tá? Mas, enfim, por que eu estou contando isso se a gente quer estudar um movimento lá fora? Porque ele vivia um momento em que ele também tinha lido o material de Nicolau Copérnico. Tá? E quando ele faz o experimento do plano inclinado, ele descobre o quê? Que Aristóteles tinha errado. Que os corpos não caem juntos. Ou que os corpos não caem em tempos diferentes. Que os corpos caem juntos. Logo, se Aristóteles errou quando descreveu o movimento sublunar, por que ele não pode ter errado quando ele descreveu o movimento supralunar? Veja. Então, a partir daí, tá, Galileu passa uma boa parte de toda a sua vida buscando, tá, explicações coerentes para tentar explicar o modelo proposto por Nicolau Copérnico, o modelo heliocêntrico. Tá? Então, aí eu já estou em 1609. Tá? Mas Galileu vem trabalhando desde lá de trás nisso. Inclusive, né, Galileu trabalhou numa escola em Roma, cujo diretor da escola era um cardeal chamado Cardeal Barberini, e o cardeal manda ele para Veneza porque a igreja já andava questionando algumas das coisas ditas por Galileu em Roma. E em Veneza o pensamento era um pouco mais livre do que em Roma. Tá? E já já vocês vão entender por que eu estou falando desse cardeal Barberini. Tá? Então veja, Galileu vai, só que quando Galileu vai junto com ele um dos seus discípulos, um orientando, vamos dizer assim, na nomenclatura de hoje. E esse discípulo é chamado Sagredo. Tá? Então, estudando, lendo alguns materiais, Sagredo descobre que o rei da Holanda se divertia usando um brinquedo, tá? Que dava para enxergar as coisas distantes e de ponta cabeça. Então, quando Galileu vai atrás de verificar o que é isso, ele percebe que isso é uma luneta. Tá? Então, ele vai atrás dessa luneta, ele consegue uma das lunetas, e o trabalho de Galileu na verdade, conseguir enxergar com nitidez usando a luneta. Então, Galileu trabalha com as lentes, inclusive para ampliação, tá? Para conseguir uma maior ampliação do que se tinha. Com maior ampliação, se enxerga mais longe. Tá? Vou abrir um parênteses, há quem diz que ele quis fazer isso também
porque ele vendia suas invenções para questão de exército, questão bélica, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, tá bom? Mas existem alguns relatos que sim, lógico. Né? Qual era o exército que não queria uma luneta para enxergar o exército oponente de longe? Né? Mas enfim, nós vamos olhar para ela com outros olhos, com outra lente. Fecha parênteses. Então, em 1609, tá? Ele consegue desenvolver essas lentes e ter a luneta. Tá? Ele consegue ter a luneta. E aí ele olha para o céu com essa luneta. E quando ele olha para o céu, ele pergunta, até citei isso ontem, ele fala assim, Sagredo, como foi que Aristóteles descreveu a Lua? Sagredo diz assim, como uma esfera de cristal e perfeita, Galileu. Só que quando a gente vai observar, tá, os desenhos que Galileu fez, Galileu ele retrata a Lua com uma perfeição, sabe, que poucos tinham naquele momento. Porque ele trabalha com perspectiva. Então, quando você olha essa imagem da Lua, que ele faz, ele consegue representar, olha, as crateras, sombra na cratera da Lua. Tá? E aí ele diz, não é isso que eu vejo. Então, a partir das observações, ele desenha a Lua. Tá? E aí é o momento em que ele vai atrás. Tá? Até porque, nesse meio tempo, o Papa Paulo morre. E quem assume o papado é o cardeal Barberini, que tinha sido diretor da escola em que Galileu trabalhava. E que, diga-se de passagem, tinha uma estima bastante grande por Galileu. Tá? E aí o cardeal Barberini, quando assume o papado, ele passa a ser chamado de Papa Urbano. Tá? Urbano VIII. Então, Galileu vai até, né, o Papa para ter uma conversa, e o Papa diz para ele o seguinte, olha, eu não posso deixar que você diga que a igreja está errada. Eu não posso deixar que você diga que Aristóteles está errado. Mas eu posso deixar que você escreva um livro. E que nesse livro você apresente as duas visões. A sua e a da igreja, a de Aristóteles. Bom, ele volta e continua com muitas observações. Ele escreve um livro. E nesse livro ele coloca os resultados de todas as observações. Então, não foi só a Lua que ele viu. Tá? Muito pelo contrário. Ele observa, por exemplo, né, olha aqui a imagem novamente da Lua, dá para ver a perspectiva da profundidade do buraco, da cratera. Tá? Mas ele observa Júpiter. Tá? Júpiter é perceptível a olho nu. Sim, mas com a luneta ele conseguiu observar que Júpiter tinha 4 luas. Porém, as observações eram sistemáticas, elas se repetiam sempre. Tá? E aí ele percebia que ora Júpiter tinha 3 luas, ora Júpiter tinha 4 luas. Mas espera, se em um determinado momento eu percebo 4 luas, e em um outro momento eu percebo 3 luas, é porque essa quarta lua só pode estar atrás de Júpiter. Ou seja, elas giram em torno de Júpiter. Logo, se as luas giram em torno de Júpiter, então nem tudo gira em torno da Terra, como propunha Aristóteles, como propunha a Igreja. Então, essa foi uma observação que também trouxe um reforço para o pensamento heliocêntrico. E aí, eu acho que aqui está o detalhe talvez mais importante para ele nesse momento, que ele observa Vênus. Tá? E quando ele observa Vênus, ele percebe as fases de Vênus, várias fases de Vênus.
Só que o único jeito de perceber fases em Vênus é se Vênus girasse ao redor da luz. Porque se Vênus gira ao redor da Terra, eu não percebo fases em Vênus. Porque Vênus gira com uma velocidade, o Sol girava em torno da Terra com outra, e eu vou olhar para Vênus e eu não vou ver fases. Mas se Vênus girar ao redor da luz, eu vou perceber diferentes fases. Então ele usa esse resultado, essa observação, como argumento para o seu livro. Tá? E aí ele escreve um livro, tá? Chamado Os Dois Máximos Sistemas de Mundo, do Ptolomaico ao Copernicano. Tá? E o que eu acho genial em Galileu é que Galileu escreve em forma de diálogo, tá? Entre três personagens: Sagredo, Salviati e Simplício. Então, Salviati era a pessoa que defendia as ideias dele, do Galileu, ou de Copérnico. Sagredo, né, ele usa inclusive o nome do seu discípulo, era quem fazia o papel do inimigo, era quem defendia as ideias de Ptolomeu. E Simplício era aquele, né, que representava, teoricamente, a ideia mais simplória da interpretação aristotélica. Tá? Então, é só um detalhe, né, a respeito da obra de Galileu. E Galileu, pessoal, com essa obra, ele tinha prometido para o Papa Urbano que seria imparcial, e ele não é imparcial nessa obra. Tá? Nesse meio tempo, a igreja já tinha pedido, né, que ele abjurasse alguns dos seus escritos, das suas falas. Ele faz para permanecer vivo, tá? Porém, com a escrita desta obra, a igreja, né, a organização interna da igreja, faz com que Galileu seja levado à Inquisição, ao Tribunal da Inquisição, porque ele não é imparcial. Tá? Então, o que ele havia prometido ao Papa não foi cumprido. Tá? Ele defende as ideias de Nicolau Copérnico incessantemente em todas as páginas do livro, ou seja, o heliocentrismo. Tá? Então, esse é só um recorte. E aí, aqui só mais um trabalho dele, que ele percebe manchas no Sol, né, as manchas solares. Tá? E aí, ele é chamado, né, e julgado pela Santa Inquisição. Então, em 1632, tá, Galileu ele acaba sendo condenado. Tá? Ele seria condenado à fogueira se ele não fosse amigo do Papa. Tá? Então, quando o cardeal vai ler a sua sentença, né, ele faz questão de ressaltar. Então, devido à bondade e clemência do Papa Urbano VIII, sua sentença foi comutada para prisão perpétua domiciliar. Então, Galileu passa os últimos 9, quase 10 anos da sua vida preso em casa. Tá? Parece até que hoje a gente tem alguma coisa mais ou menos parecida com isso, né? A gente vai para casa, né, bota uma tornozeleira eletrônica e fica preso em casa. Pois é, isso já era uma prática desde a época de Aristóteles. Tá? Então, só para vocês terem uma noção da magnitude de Galileu. Tá? Porque Galileu é o primeiro que consegue trazer evidências observacionais a partir da luneta de que a Terra não era o centro. Tá? Claro, Nicolau Copérnico, depois de 20 anos de observação, faz muitos escritos, tá? Só que os instrumentos que se tinham eram muito simples, era astrolábio, era relógio de sol,
e a luneta ela é como se ela aproximasse a pessoa do cosmos, do céu. Ela fazia com que aquilo que estava longe chegasse muito perto e pudesse ser observado, né, com maior rigor. É com esse rigor que ele escreve esse livro e é condenado por conta disso. E é só uma data importante. 1609. Eu não sei se vocês se recordam, mas 2009 foi considerado o ano internacional da astronomia, tá? Porque comemorava-se ali esses anos todos da luneta, tá, de Galileu. Então agora, 400 anos depois de Galileu, fez-se suas descobertas, e que Giordano Bruno foi queimado na fogueira, pelo menos parte dessa visão do mundo passa a existir, tá? Passa a ser aceita pela comunidade científica. Avante, vamos lá, para a gente encaminhar o final dessa nossa fala de hoje. Bom, como diz o título aí, né, com os olhos bem apurados, nós temos depois na história Tycho Brahe. E Tycho Brahe, ele é um dos primeiros a aplicar com grande precisão as suas medições celestes. E ninguém antes dele se preocupou em buscar resultados tão precisos iguais a eles, né? Os outros, como por exemplo Galileu, havia feito a parte da experimentação, só que não tinha dados tão precisos igual ao do Tycho Brahe. Então ele cria instrumentos que acabam proporcionando aí para ele medições super confiáveis. E tem uma história que ele morava num castelo e ele fez aí uma observação, né, onde ele morava, que era nesse castelo, durante 20 anos. E com essas observações, ele consegue constatar mais de 1000 estrelas e ainda ele consegue desenvolver várias tabelas com as posições dos planetas. Então aí para nós, na história, ele acaba aí ensinando o mundo os métodos da observação exata, né? Com exatidão da observação celeste. Pode passar. E com isso, com a morte de Tycho Brahe, em 1601, Kepler ele foi capaz de analisar todas as suas observações. Então, na história, nós temos Tycho Brahe com todo o desenvolvimento da sua excelência, né, de observação, e nós temos depois Kepler. E quem foi Kepler? Kepler, ele também foi um astrônomo, matemático alemão, e ele é considerado também uma das figuras chaves da Revolução Científica do século XVII. E ele acaba formulando as 3 leis para a mecânica celeste, que hoje nós conhecemos como as 3 leis de Kepler, que depois ela vai ser utilizada para a lei da gravitação de Newton. Eu quero falar mais um pouquinho de novo. Bom, primeiro eu vou trazer aqui um episódio de caras, né? Porque é um episódio de bastidores, é mais uma fofoca do que propriamente dita história da ciência. Tá? Conta, né, a revista Caras da época, que Tycho Brahe e Kepler não se davam, né? Que eles não se curtiam muito. Só que Kepler era um matemático excelente. E Tycho Brahe, ele tinha uma precisão na observação que poucos tiveram em toda a história da astronomia. Então, Kepler acaba aceitando trabalhar com Tycho Brahe até para poder conhecer a comunidade científica, porque ele não era conhecido. Tá? Então, ele deseja algo que Tycho Brahe tem, que é esse conhecimento. Por outro lado, Tycho Brahe ele precisa dos artifícios matemáticos de Kepler. Tá? Então, é uma relação aí de troca. Né? Um fornece o que o outro precisa, mesmo eles não se dando muito bem, a relação prossegue, tá? Entre eles. E quando ele morre, que Kepler vai lá e, né, conversa com a esposa de Tycho Brahe e leva todas essas
observações escritas para ele, ele passa 8 anos estudando essas observações. Tá? E uma curiosidade louca. O modelo, o sistema de mundo proposto por Tycho Brahe, ele era completamente diferente do que nós tínhamos naquele momento. Porque, veja, o sistema ptolomaico, ele colocava a Terra no centro e os planetas girando em volta da Terra. Tudo bem? O sistema copernicano coloca o Sol no centro e os planetas girando ao redor do Sol. Tycho Brahe, ele junta os dois modelos. Ele coloca a Terra e o Sol girando em volta da Terra. E todos os outros planetas girando em torno do Sol. Então era um sistema de mundo que eu tinha um movimento circular do Sol em volta da Terra e dos planetas em volta do Sol. Então eram muitos círculos. Mas ele tentou juntar os dois modelos, tanto o modelo geocêntrico quanto o modelo heliocêntrico num único modelo. E aí foi Kepler quem acabou nos estudos retomando o modelo copernicano para poder descrever algumas de suas conclusões acerca dos escritos. Inclusive, talvez, no futuro vocês vão ter acesso a isso, mas hoje eu tenho uma aluna de doutorado que trabalha com História da Ciência e nós estamos estudando o original de Kepler, de 1609. E é justamente para comparar, uma tentativa de compreender como foi que Kepler, olhando para o modelo de Copérnico e de Tycho Brahe, descreve o seu modelo. Porque uma coisa é eu colocar aqui para vocês, igual eu vou colocar agora, as leis, e as leis de Kepler estão lá no livro do ensino médio, mas o que a gente está querendo fazer é matemática. A gente quer olhar o original e, a partir do original, tentar compreender como Kepler pensou matematicamente. Tá bom? Então, eu acredito que mais uns 2 anos ela fecha esse doutorado, talvez não chegue a isso. Mas, enfim. Oi. Tem uma perguntinha no chat que diz assim: será que Kepler teve o dedo na morte de Tycho? Olha, eu prefiro não opinar, entendeu? Porque eu não sei, pode ser uma teoria da conspiração aí, pode ser que alguns digam que sim, outros digam que não, mas isso para mim é igual a Capitu do livro do Machado. Se ela traiu ou não Bentinho. Então, se a gente trouxer a literatura, a gente vai morrer sem saber. Então, eu prefiro, eu não tenho essa informação a respeito da morte dele. Tá bom? Inclusive, eu acabei no meu trajetória, nunca me dedicando o quanto deveria à história do próprio Tycho Brahe. A gente acaba se envolvendo muito mais com Galileu, com Kepler e com Newton. Porque Tycho Brahe observava muito, mas quase tudo o que foi descrito por ele foi interpretado por Kepler. E é exatamente esse pensamento de Kepler que nos serviu de base para a teoria da gravitação universal, que é o que nós temos hoje, que é o que nós aceitamos hoje dentro da mecânica clássica. Então, talvez seja uma falha minha, ou não, mas, enfim, eu acabei nunca me envolvendo muito com as histórias do Tycho Brahe. E aí, gente, é importante a gente saber o seguinte, que Kepler ele passou 8 anos, apenas estudando
os escritos, as anotações, os cadernos de Tycho Brahe. Para só então conseguir, né, descrever algumas coisas. Tycho Brahe morre ali em 1601 e Kepler publica Astronomia Nova em 1609. E é nesse livro Astronomia Nova que estão alicerçadas as duas primeiras leis de Kepler, tá? Que são conhecidas como a lei das órbitas e a lei das áreas. Então é a partir da lei das órbitas que nós temos que o Sol, né, realmente não orbita a Terra, que é a Terra que orbita o Sol, porém, o movimento circular que se pensava, ele não é circular, ele é elíptico. Tá? E o Sol não está no centro dessa elipse, mas em um dos focos. O círculo é um caso particular da elipse. Então, se eu pegar um círculo e achatar um pouquinho em cima, eu tenho uma elipse. Tá? Agora, se vocês me permitem um parênteses, na minha opinião, a grande porcaria é que os livros didáticos, ao tratarem desta lei de Kepler, eles achatam tanto essa elipse que parece que ela tem uma excentricidade de 0,8, por exemplo. A excentricidade vai de 0, onde é uma circunferência, até 1. Então 0,8 é uma circunferência muito achatada, tá? Que dá uma elipse muito achatada. E na verdade a excentricidade da Terra é de 0,17. Ou seja, é praticamente uma circunferência. Tá? Mas não é uma circunferência. Tá? E ele consegue perceber isso a partir das observações de Tycho Brahe. Tá? Porque ele confia na observação. Porque quando ele chega no modelo que não é uma circunferência, ele olha para a teoria e diz o seguinte: poxa, mas todo mundo até agora está usando um modelo em que o planeta descreve uma trajetória circular. Aí o que é que ele diz? Mas Tycho Brahe não erraria desse jeito. Então ele assume a observação de Tycho Brahe e publica o seu material. Tá? O que é chamado hoje para a gente de lei das órbitas. E a segunda lei, que é a lei das áreas, tá? Ela diz para a gente, né, que um planeta, né, quando no seu movimento de translação em volta do Sol, ele percorre, né, se eu pensar num raio vetor que vai do centro do Sol ao centro do planeta, que ele percorre áreas iguais em tempos iguais. Tá? Só que ora o Sol está mais próximo, tá? 147 milhões de quilômetros da Terra, e ora o Sol está mais distante da Terra, 152 ponto alguma coisa, né? 151,8 milhões de quilômetros. Tá? O que, na média, dá um raio vetor médio de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E aí que está talvez uma questão magnífica para a física básica. Porque se né, a Terra estivesse no centro, tá, para varrer áreas iguais em tempos iguais, a minha Terra teria que ter a mesma velocidade. E, no entanto, ela no periélio, quando ela está mais próximo do Sol, ela percorre com uma velocidade maior do que quando ela está no afélio. E esta relação entre distância e velocidade nada mais é do que momento angular. A conservação do momento angular. Tá? Porque o momento angular, aquilo que a gente chama de L lá na física, é massa que multiplica, né, o momento, está tudo ali, M vezes V vezes o raio. O raio diminui quando a Terra está perto do Sol, mas a velocidade aumenta. A massa da Terra não muda. Quando o raio aumenta, a velocidade diminui, de forma a manter o momento angular sempre constante. Tá? E aí, né, por fim, a gente tem a terceira lei de Kepler, que eu considero de todas, e já eu explico por quê. A mais importante, né, eu acho até que tem aqui um pouco mais de Kepler, é que eu me empolgo e aí eu vou falando, né, vou falando a lei das áreas,
né, lei das órbitas, lei das áreas, e aí eu chego, né, na terceira lei de Kepler, que para mim eu considero a mais importante, que é a lei dos períodos. Veja que Copérnico já tinha tentado, né, já tinha de alguma forma descrito o período dos planetas. Tá? E ele encontra uma relação harmônica. Eu não vou nem entrar em outros quesitos, que Kepler, ele tinha, na verdade, Kepler foi o último astrólogo considerado pela ciência, né? Então ele é muito místico. Então, retomando algumas ideias de Platão, ele acreditava que era possível descrever tudo com sólidos geométricos. Mas eu não vou nem entrar nesse universo, nessa seara, tá? Não vou nem entrar nessa interpretação. Tá? Depois ele supera isso e apresenta, né, as suas leis. E essa terceira lei, ele consegue encontrar uma relação de proporcionalidade entre o tempo que o planeta leva para dar uma volta em torno do Sol, nesta trajetória elíptica, tá? E a distância média deste planeta ao Sol. E esta relação é assim: este tempo ao quadrado dividido por esta distância ao cubo é sempre igual a uma constante. Se eu pegar para todos os planetas e fizer esta relação, vai dar a mesma coisa. Tá? E por que isso é tão importante? Porque a partir da aceleração centrípeta de Huygens, tá? E da terceira lei de Kepler, é que Newton consegue demonstrar matematicamente a força de atração gravitacional. Que força de atração gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vem da terceira lei de Kepler junto, tá? Junto com a aceleração centrípeta proposta por Huygens lá atrás. Tá? Então, gente, eu não vou entrar muito daí para frente. O que eu queria era trazer basicamente esse cenário de ruptura. Porque a partir daí, a partir de Newton, a ciência toma um status de racional. Descartes trabalha com método racional, método cartesiano. A ciência agora ela toma um caráter mais positivista. Tá? E isso talvez é um pouco mais fortalecido, tá? Já no século XVIII, com o Iluminismo, Augusto Comte, tá? Dentro da filosofia. Essa questão positivista, tá? Essa questão racional. Eu deixo de usar a minha interpretação, tá? Metafísica, utilizando a igreja, utilizando Deus para justificar determinados fenômenos, e passo a usar o que? A razão. Eu passo a utilizar o método experimental, tá? Proposto já ali por Francis Bacon, por Galileu, e passo a utilizar da dedução lógico-matemática para explicar o fenômeno. E aí o positivismo ele vai bem ao encontro desse cenário. Tá? Só é considerado ciência aquilo que eu consigo, de alguma forma, descrever matematicamente. Então, a primeira ciência, tá, é a física, é a astronomia a partir desse momento. É por isso que é só a partir dessa virada aí de século, do século XVII para o século XVIII, final do século XVII, que a igreja começa a perder o poder e esse heliocentrismo começa a ganhar força, começa a ganhar respaldo dentro da comunidade científica. Porque eu tenho todo um trabalho de Kepler, e Kepler é como se ele descrevesse a cinemática do movimento celeste, dos corpos celestes. E Newton descreve a dinâmica, ou explica os porquês daqueles movimentos todos. Tá? E a partir dessas explicações matemáticas é que ela ganha um status, então, de ciência. A astrologia cai, não é mais ciência. Tá? E aí nós temos, tá, a física como a primeira grande ciência. Depois a química, mas para a química conseguir
se tornar uma ciência, nós temos a alquimia que perde status. Tá? E por último, a biologia. Tá? A biologia ela ganha status de ciência super recente com a biologia molecular. Então eu precisei dar, em 1950, Watson e Crick com o DNA, né? Há controvérsias, né? Sobre a descoberta do DNA, não vou entrar nesse mérito, mas foi preciso, tá? A cristalografia de raio-x, foi preciso a biologia molecular, uma descrição matemática para que ela se tornasse ciência biológica. Tá? Há inclusive relatos que dizem que Darwin era um bom tema para se publicar no folhetim de domingo, mas que não era ciência. E hoje nós temos toda uma vertente da área de ensino de biologia, né, trabalhando a partir de Darwin. Tá? Então, gente, vocês me perdoem, né, eu passei um pouquinho do horário, não muito, eu vou tentar encerrar. É que são muitas coisas e a gente começa a fazer, teria pelo menos mais 1 hora de fala, né, para a gente discutir sobre epistemologia, um pouco mais de profundidade, mas é isso. Então a visão daquela imagem do homem saindo da esfera celeste, para mim, é um marco, tá? Epistemologicamente falando, que é um momento em que a gente deixa de acreditar num sistema geocêntrico e passa a aceitar um sistema heliocêntrico. Porém, um sistema heliocêntrico, pensando num universo infinito, um universo mecanicista. O universo mecanicista significa um universo racional, descrito como positivista. Tá bom? Então eu encerro por aqui, né, a fala de hoje, o segundo momento do minicurso de História da Astronomia. São só noções. Essa é uma disciplina de 6 meses. A gente está fazendo em 3 horas, né, em 2 dias de 1h30. Então, a gente não pode ler originais juntos, a gente não pode discutir os originais, enfim, tá? Como a gente faz no mestrado, né, no mestrado profissional, eu que dava essa disciplina de marcos no desenvolvimento da física, e o recorte que eu usava era justamente essa ruptura, essa passagem do geocentrismo para o heliocentrismo, mas a gente buscava alguns originais, buscava algumas obras mais clássicas para discutir esse assunto. É isso. Então, obrigado, né, mais uma vez. Primeiro, obrigado à professora Thaís, que topou, né, esse desafio comigo. A professora Thaís é professora da rede, é a nossa aluna no mestrado profissional, é minha orientanda, né, do mestrado. Trabalhamos com o ensino de astronomia no mestrado dela, né, e já fizemos outras vezes esta fala para alunos de ensino médio, sempre em busca de divulgação de ciência. E depois, né, a coordenação aí do evento, pelo belo evento, né, que está finalizando hoje à noite, mas que correu tudo bem, né, as palestras, as apresentações, enfim. E a vocês, né, que nos assistem, que de alguma forma nos prestigiam. O nosso muito obrigado. Né, deixo aí para o professor Thaís se despedir de vocês agora e até uma próxima oportunidade. Tá? Vou deixar meu e-mail aqui no chat, caso alguém queira, né? E é isso. Então, eu gostaria só de agradecer, né, professor, pelo convite aí, e agradecer a todos também que ficaram com nós, né, no dia de ontem, no dia de hoje, e que espero que, o tanto que eu gosto, né, dessa fala que o professor faz, e espero que eles também tenham gostado também das nossas contribuições aí para a história da astronomia, tá? Eu que agradeço aí pelo convite também, e agradeço aí o pessoal também do EREF, tá bom? Obrigada. Então, boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, em nome do EREF eu quero agradecer a participação de vocês. Eu quero dizer que eu posso falar também, eu tive muito aprendizado com esse mini curso. E acredito que quem participou também. Então, muito obrigada pela participação de vocês. E, pessoal, quem não mandou o nome, manda no chat para poder ter as horas completas do mini curso. Boa noite.